Cheque Mais Notícias. Tá chegando a hora da verdade para a senadora do Paraná, Gleice Hoffmann, presidente nacional do PT, e para o marido dela, o ex-ministro Paulo Bernardo. A segunda turma do Supremo Tribunal Federal marcou para terça-feira da semana que vem o julgamento da ação penal que envolve o casal Gleice e Bernardo. Marcos Souza. Os dois são investigados pelos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro na Operação Lava Jato. A segunda turma é composta pelos ministros Celso de Mello, Edson Fachin, Ricardo Lewandowski, Gilmar Mendes e Dias Toffoli. Gleice, o marido, e o empresário Ernesto Kugler Rodrigues são acusados de receber 1 milhão no esquema de corrupção da Petrobras. Segundo o Ministério Público Federal, o dinheiro teria sido usado para a campanha eleitoral de Gleice em 4 parcelas de R$250 mil. Os recursos foram liberados pelo ex-diretor de abastecimento da estatal, Paulo Roberto Costa, com o objetivo de obter apoio político para se manter no cargo. Lembrando que, no mês passado, a segunda turma condenou por unanimidade o deputado federal Nelson Meurer a 13 anos de prisão. Ele foi o primeiro parlamentar condenado pela corte na Operação Lava Jato. Meurer recorre da condenação em liberdade. Bom, primeiro ponto a se fazer é diferenciar Meurer e Gleice. Não contra a conduta, quanto a conduta é a mesma. Corruptos, segundo o Ministério Público Federal. Não é isso. É que Meurer é um lambari da política. Gleice é um tubarão. Uma coisa é o comportamento na hora de você condenar o lambari e outra é na hora de pegar o tubarão pelo rabo. Esse é o segundo. Por Celso de Mello, Edson Fachin, Ricardo Lewandowski, Gilmar Mendes e Dias Toffoli. Gilmar Mendes, Dias Toffoli e Ricardo Lewandowski integram a bancada do PT no Supremo Tribunal Federal. As provas são muito consistentes do envolvimento criminoso de Gleice e de Paulo Bernardo nesse esquema. Empresas de fachada do doleiro Alberto Youssef repassaram o dinheiro desviado da Petrobras para eles. A denúncia está muito bem costurada, as provas estão juntadas aos autos. O Alberto Youssef, como colaborador premiado, entregou todo o serviço. Basta que o Supremo Tribunal Federal cumpra o seu papel. Se o STF condenar Gleice Hoffmann, adeus tia Chica. Um abraço para o gaiteiro. Haverá a condenação colegiada e Gleice estará inelegível, fora do jogo. Gleice não poderá disputar a eleição. Pode até fazer o registro da sua candidatura, porque o PT tá nem aí para a lei da ficha limpa, né? O PT resolveu rasgar tudo. Pode até registrar a candidatura, mas terá a candidatura rejeitada pelo Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Paraná, se isto acontecer. Então, toda a expectativa para o julgamento na terça-feira da semana que vem de um dos casos em que Gleice Hoffmann responde perante o Supremo Tribunal Federal. Segundo o MPF, o Ministério Público Federal, Gleice é corrupta e lavadora de dinheiro. E o marido dela, o ex-ministro Paulo Bernardo, também. Então aguardemos terça-feira. É o primeiro dos grandes políticos brasileiros alvo da Lava Jato a ser julgado pelo Supremo Tribunal Federal, Gleice. Repito, Gleice é peixe grande. Vamos ver como se comporta o Supremo Tribunal Federal. Na hora de martelar o bagrinho, o lambari, foi 5-0. O caso é muito parecido. O caso, eu acho que o da Gleice ainda é pior. As provas são ainda mais consistentes. Olho aberto, em período de Copa do Mundo, o julgamento acontece. Toda a atenção do mundo. Em plena Copa, né, Mark?
Exatamente, Denê. Eu só queria chamar a atenção do ouvinte para o tempo que demorou para a Gleisi ser julgada. A delação que mais implica ela e que abriu o inquérito foi de Paulo Roberto Costa, que aconteceu em 2014. A delação do Paulo Roberto Costa saiu ali por setembro, outubro de 2014, portanto, há 4 anos atrás. Foi um mandato inteiro para o Supremo conseguir ler a delação, conseguir compreender, e agora está vindo julgar. Pois é. O Supremo é um cágado no que toca a Lava Jato. É a tartaruga nossa de cada dia. Mas não diz o ditado aquele que antes tarde do que mais tarde? Agora, pelo menos que seja, aguardemos o julgamento. E reitero o ponto que na minha compreensão é o mais relevante. Como haverá recurso da senadora Gleisi, ela vai empurrar isso com a barriga. Se for condenada, a questão do recolhimento ao cárcere não é imediato, mas a inelegibilidade sim. Gleisi estará fora da disputa eleitoral de 2018. 7h13, eu ainda tô detonado da voz. Eu não sei se eu não tô errado de estar vindo trabalhar. E tá uma caca. Tá mais ou menos, Fernandinho? Não, dá pra levar. Dá pra levar? Não tá muito bem, mas... Né? Eu sinto vontade de tossir. Começar a tossir no ar aqui. Tem que tomar água, Deninho, água. Você tem que ficar com uma garrafinha aí, Deninho. Vou puxar a sua orelha. Você tem que tomar água. Tá bom. E aí, Mark, e os ouvintes da Jovem Pan? O N não tá muito confiante não, diz que acha que vão inocentar a Gleisi. Também tem a participação aqui do Eduardo Corrente, ele dizendo aqui que fala um monte de coisa aqui, não dá pra ler no ar, xinga a Gleisi e tal, enfim, chama ela de narizinho, enfim. Também Narizinho, narizinho. Tem bonitinha essa música, né? Tem a participação da Miriam Prado, ela dizendo que só faz os paranaenses passarem vergonha a Gleisi, que ela espera que seja condenada. O Clayton dizendo que acho que o Gilmar Mendes, ele escreveu Sérgio Mendes, mas imagino que é o Gilmar Mendes, vai absolver a Gleisi. O voto que importa é o do Gilmar Mendes, né? Porque do Ricardo Lewandowski e do Toffoli, a gente mais ou menos imagina. O pessoal aqui, final do telefone 1919, o Paulo César Miller, dizendo que a hora da Gleisi chegou. Enfim, muita gente pela live também participando e dizendo que finalmente a justiça vai ser feita no caso da Gleisi Hoffmann. Pro bem ou pro mal. Muita gente acredita que ela tem que ser inocentada. Mas se for para ser inocentada, o Supremo que é inocente, mas que julgue, né? Que julgue de uma vez por todas. Por falar em justiça, o STJ, o Superior Tribunal de Justiça, negou o pedido da defesa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva para que ele fosse solto para fazer campanha eleitoral. Também é um pedido que faz a defesa do Lula. E aí, Mark? O pedido foi negado, então, pelo ministro Félix Fischer. A defesa havia feito um pedido para que o processo fosse suspenso até o julgamento do recurso especial pela 5ª turma do STJ. O relator lembrou que a tutela de urgência, em casos assim, pressupõe a presença de probabilidade do direito alegado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Entretanto, a atribuição de efeito suspensivo não é uma regra processual. Na decisão, Fischer destacou que o recurso especial apresentado perante o Tribunal Regional Federal da 4ª Região ainda não chegou ao STJ e aguarda uma manifestação do Ministério Público Federal. Portanto, o Lula continua na cadeia, Denian. Félix Fischer, ministro do Superior Tribunal de Justiça, é um homem cuja trajetória jurídica se deu no estado do Paraná, formou uma geração inteira de operadores do direito, um dos mais brilhantes professores de direito penal a já atuar no Unicuritiba, no Centro Universitário Curitiba, na antiga Faculdade de Direito de Curitiba. Félix Fischer é um homem que dedicou a vida ao direito criminal, conhece o direito penal por dentro, é um estudioso da matéria e um homem muito sério. A decisão do ministro Félix Fischer não poderia ser outra senão essa. Porque é o que nos faltava, né? Lula ser liberado da cadeia para a campanha eleitoral, sendo que ele está inelegível pela lei da ficha limpa. Só que o PT não cansa e não para de passar vergonha. Não sei se vocês viram
Mas teve um sujeito aí que se apresentou em Curitiba como sendo um enviado do Papa. Um barbudinho de cabelinho meio grande. Não, porque tô trazendo um terço que foi enviado pelo Papa Francisco ao ex-presidente Lula e eu quero entrar. E a Polícia Federal não deixou entrar. Aí o PT fez uma onda. A deputada federal Maria do Rosário, do PT do Rio Grande do Sul, então, é que a Maria do Rosário ela é um caminhão carregado de melancias descendo uma ladeira sem freio, Fernandinho. E lá embaixo da ladeira tem um ônibus escolar com as criancinhas descendo. É a Maria do Rosário. É o caminhão. Brrr. A gente sabe o que vai dar, né? E aí ela fez uma onda. E aí o PT, olha que barbaridade, não deixa o Lula receber o presente do Papa. Fizeram uma onda. E aí o Vaticano se manifestou. E o que o Vaticano disse, Mark? Disse que o rosário entregue ao ex-presidente Lula não é um presente do Papa Francisco, conforme tinha afirmado a assessoria de imprensa do petista. Segundo o partido, Juan Grabois era consultor do Papa Francisco para assuntos de justiça e paz e, em alguns momentos, a assessoria do PT disse que ele era um assessor do Papa. Mas, segundo o Vaticano, ele é um advogado argentino e coordenador do Encontro Mundial dos Movimentos Sociais. Ainda de acordo com o PT, Grabois havia trazido para Curitiba um rosário para Lula, que seria um presente do Papa. O Vaticano afirma que o rosário não é um presente, e sim um terço, como tantos outros, que é abençoado e distribuído em inúmeras ocasiões. O argentino veio a Curitiba para tentar visitar o ex-presidente na carceragem, mas foi impedido pela Polícia Federal com o argumento de que ele não é um líder religioso. E não é mesmo. E não é mesmo. Esse argentino é paraguaio, não? La garantia sou eu. Que cara de pau. Não deu. O argentino esse, muito cara de pau. Ele é um militante de esquerda, organizador de movimento social, mais um que veio lamber o seu macho alfa da corrupção e para ter bandido de estimação. Deu com a cara na porta, numa decisão absolutamente correta da Polícia Federal de não autorizar, e o PT pagou mais um dos seus grandes micos que tem se submetido aí perante o mundo inteiro. Ao dizer que o terço era um presente do Papa, né? Era nada. Se aqueles terços que eles vendem lá no Vaticano... É um souvenir. É um souvenir que vende lá. Ah, tá abençoado aqui pelo Papa. É igual a água da igreja aquela, mais o paninho daquela outra, e essas coisas aí que a igreja faz para ganhar um dinheirinho que precisa se sustentar. Então, por favor. Denier, só aqui registrar uma notícia que a imprensa não deu muita bola ainda, mas que é importante. Ontem, os advogados do PT entraram com um pedido aqui na Justiça Federal do Paraná, mais precisamente para a juíza Carolina Lebos, que é a responsável pela execução penal de Lula, fazendo alguns pedidos. Eu vou tomar a liberdade de lê-los aqui no ar, direto da petição do advogado, porque nos ajuda a entender como o PT age. Eles querem que Lula tenha o direito de participar de atos da pré-campanha e posteriormente de campanha, tais como entrevistas e debates, após comunicação prévia à vara de execução penal. Ou seja, eles querem que Lula possa participar da campanha de dentro da cadeia. E sugerem aqui, se não puder ser pessoalmente, eles chegam a sugerir que Lula seja liberado da cana para ir fazer campanha, que seja videoconferência. Então a proposta deles é que a PF instale uma câmera dentro da sala do Lula para ele ficar fazendo videoconferência e pedindo voto lá da cadeia. E também pedem que Lula seja liberado para comparecer pessoalmente à Convenção Nacional do PT, marcada para dia 28 de julho. Não tem o local aqui ainda, mas eles querem que Lula saia da cadeia para ir nessa Conferência Nacional do PT, onde ele seria aclamado candidato. E por fim, ainda pede para que o pedido do UOL, da Folha de São Paulo e do SBT seja autorizado e que Lula participe da sabatina que está prevista com os pré-candidatos. A doutora Carolina Lebos, da execução da pena do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, vai rejeitar os pedidos, porque eles são estapafúrdios,
completamente desconectados do direito. Mas a tenteada é livre, né? A tentativa que o PT faz é livre. Aí o que o PT dirá quando a doutora Carolina Lebos corretamente rejeitar os pedidos? É golpe, está sendo perseguido, a alma mais honesta do universo não pode dar entrevista, estão querendo tirar o Lula da campanha, mimimi. A gente já sabe por quê e pra quê. Dá uma preguiça? Não te dá preguiça, Fernandinho? Sério mesmo? Com certeza. Não cansa, Mark? Sim. Sabe que a gente vai passar... Eu tenho dó da doutora, tem que analisar uma coisa dessa, né? Você sabe que a gente vai passar o período eleitoral tendo de noticiar esse tipo de coisa, né? O PT vai fazer esse jogo e a gente terá de noticiar, mas o ouvinte da Jovem Pan já sabe. Os outros veículos estão tratando essa informação e as que giram em torno disso como notícia quente, séria. Não é séria. Não é, isso é jogo da política. Lula está condenado em segundo grau, portanto inelegível, e está preso com o início do cumprimento da sentença penal condenatória determinado pelo Supremo Tribunal Federal. Deu. Mas não, ele fica tentando e vai e remexe, e bom dia Lula, e boa tarde Lula, e boa noite Lula, e vai e faz barulho, e e paga isso não sei da onde, dinheiro. Da onde que vem o dinheiro que sustenta o aluguel de casas para essa gente ficar em Curitiba? Você já se pensou aí do outro lado? Você que mora de aluguel. Ou você que tem a sua casa e paga lá por mês pro banco para você habitar no seu imóvel. Dói, né? É duro o dinheiro, né? É duro. E você trabalha, não trabalha? O que essa gente que é mais de mês, 2 meses, o que essa gente tá fazendo em Curitiba que não trabalha? Que passa o dia inteiro circulando e batendo palma para criminoso? Não faz nada? Não tem um trabalho, um ofício? Ah, não tem. É militante profissional. Tá, é militante profissional que não trabalha. E se sustenta como? De onde que vem o dinheiro que paga o que essa pessoa veste, o que essa pessoa come, o que essa pessoa bebe, o que essa pessoa gasta aí com a própria subsistência? E mais ainda, quem é que paga o aluguel dessas pessoas? Porque ninguém está trabalhando. As pessoas estão circulando, batendo palma para criminoso. Eu e você aí. Eu acordo todo dia de madrugada para vir trabalhar. O Marco, o Fernandinho, todos nós. E leva filho no colégio, e vai trabalhar, e vai, e luta, e a conta não fecha, e arruma um dinheirinho aqui, vai ali, pedala o cartão de crédito, e entra no cheque especial, e vai, deixa de comprar o que gostaria, porque o dinheiro não dá, e aperta, e a gente se vira com honestidade. A gente toca a vida com honestidade. E essas pessoas que não trabalham e que passam o dia inteiro ao redor da Polícia Federal, bom dia, presidente Lula, e batendo tambor. Quem é que sustenta? Você já parou para pensar? Para bater palma para criminoso, quem se submete a isso? Nem o Papa salva. Mark. Daniel, eu só queria dar uma notinha aqui, nem tá no nosso roteiro, mas eu acho importante que aí sim é notícia séria. Você bem pontuou que esse jogo de cena do PT, é importante explicar para os ouvintes que é jogo de cena, mas que não é bem uma notícia. Agora, isso é notícia que ajuda a entender como a corrupção está arraigada na família Lula. O Tribunal de Contas da União condenou Marlene Araújo Lula da Silva, nora de Lula, e Jair Meneghelli, ex-presidente do SESI, a devolverem R$ 173 mil aos cofres da entidade. Casada com Sandro, Marlene recebia, olha só, sem trabalhar. Ela também terá que pagar uma multa individual de 40 mil e está inabilitada para exercer funções públicas por 3 anos. Mas claro que o Lula não devia saber de nada, né? A nora ganhava sem trabalhar lá do SESI, que é uma entidade que tem que prestar contas ao poder público, e não tem nada a ver com o Lula, porque ele é muito honesto. Ai, Jesus amado. Rique Mais Notícias.
7h30 da manhã, 7 horas e 30 minutos. Vê se chegou aí, Fernandinho. Chegou aí? Só um minutinho, eu tenho que pegar aqui o Então tá bom. A gente vai soltar um áudio daqui a pouco para ver se você está disposto a fazer uma doação. Tem gente pedindo dinheiro, de repente, pode ser uma para você, né? A gente falou aí de dinheiro que tem muita... Então tá correndo aí. Tá no WhatsApp pessoal do Fernandinho, vazou o áudio do Mark. Tá tudo bem, a gente recebe na hora que o jornal está no ar. Jornalismo ao vivo é isso aí mesmo. Enquanto isso, a prioridade é do ouvinte na Jovem Pan. Diga lá, Mark. Não consigo porque tá com o Fernandinho agora no WhatsApp. Então tá bom. Então agora chegou, né, Fernandinho? Está aqui. Então é o seguinte, corta a trilha aí, Fernandinho. Preste atenção no recado desta senhora pra você aí do outro lado do rádio. Tá dirigindo, cuidado, não bate o carro. Olá, meus amigos do WhatsApp. Aqui quem fala é a Gleice Hoffmann, presidenta do Partido dos Trabalhadores. Estou enviando esse áudio para avisar que você já pode doar para a campanha do Lula. Isso mesmo. O site www.lula.com.br/doe já está no ar. Acesse e contribua com o que você puder. Nessas eleições, a sua contribuição vai ser decisiva. Tá na hora de chamar o Lula. Tá na hora da gente ser feliz de novo. E por favor, envie esse áudio para os seus amigos. Toda doação é muito importante. Anotou o endereço, Fernandinho? De como é que você vai doar hoje ou não? Sim. Eu te vi assim... Não vejo a hora de acabar o jornal aqui pra poder doar. Mas que tal, Mark? O que você achou? Tem que pedir dinheiro mesmo, que o Lula vai ter que ter dinheiro pra conversar com o povo, né? Dentro da cadeia. Gente do céu, a que ponto chegamos? 7 horas e 32 minutos, 7h32. Antes dos ouvintes, eu quero fazer um registro. O ministro Gilmar Mendes... Gente, desculpa, a voz tá ruim mesmo, tá? Mas vai melhorar. O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, tem feito o serviço aí na defesa de corruptos e atacando frontalmente a Polícia Federal, o Ministério Público Federal e o juízo de primeira instância quando condena corruptos. O novo alvo do ministro Gilmar Mendes é a Operação Carne Fraca. O ministro Gilmar Mendes está na bronca com a Operação Carne Fraca. Porque a carne fraca é isso, a carne fraca é aquilo, e ele ligou a sua metralhadora contra uma operação que logo ali na frente vai derrubar e pôr abaixo boa parte da bandalha do PMDB e de outros partidos. Gente que arrota a moralidade e não passa de criminoso de esquina. Bandido que recebia carne em casa. E aí a carne fraca tá caminhando, e o ministro Gilmar Mendes dando tiro na Polícia Federal, no Ministério Público Federal, no Dr. José Grey, Marcos José Grey, que é o juiz da primeira instância, no Ministério Público Federal, na Procuradoria da República aqui em Curitiba, nos agentes e delegados da Polícia Federal no estado do Paraná, em particular no sério delegado Maurício Moscar de Grilo. Aí fica lá, tensionando e batendo. Não à toa, o escritório da mulher do Gilmar Mendes, em que a mulher do Gilmar Mendes trabalha, tem uma causa lá de um dos citados investigados da Lava Jato, da Carne Fraca. Vou repetir. O escritório em que a mulher do Gilmar Mendes atua tem como cliente um dos investigados da Operação Carne Fraca. E aí o Gilmar Mendes, lá em Brasília, liga a sua metralhadora verbal desconectada com o interesse do Estado brasileiro, que é colocar bandido, político corrupto, em cana. E assim seguimos o baile. E assim toca a valsa da corrupção no país. Denis, sobre esse assunto, Gilmar Mendes está mais enrolado do que se imagina. A Polícia Federal anexou ontem aos autos da Operação Trapaça, que é a terceira fase da Carne Fraca, uma série de e-mails oriundos da quebra de sigilo dos diretores da BRF. Sabe quem apareceu por lá? O Francisco Ferreira Mendes, que é filho do Gilmar. Ele conversando com uma diretora da companhia
falando sobre um debate que fez com ela e que foi um prazer conversar com ela, ou seja, filho do Gilmar Mendes citado também na carne fraca. Talvez seja mais um motivo para o Gilmar não gostar da investigação. Daí a parentada começa a cair também, né? Quando o assunto é Gilmar Mendes, eu sempre faço uma distinção entre o constitucionalista Gilmar Mendes, que é acima de qualquer suspeita, e o político Gilmar Mendes, que é o que está em atuação hoje no país. Então, feita essa ressalva, e é importante que se faça, o político Gilmar Mendes, que está de toga no Supremo Tribunal Federal, é motivo de vergonha para o país. A atuação do ministro Gilmar Mendes beira o lamentável. É nível de vergonha, de envergonhar a República. A atuação hoje do ministro Gilmar Mendes. Gilmar Mendes que presta hoje, se presta a fazer serviço para a bandalha, quem não vale nada. Mas uma hora carne fraca vai cair sigilo, vai levantar sigilo de colaboração premiada. A Procuradoria da República em Brasília precisa levantar o sigilo. A senhora Raquel Dodge, Procuradora-Geral da República, precisa levantar o sigilo da colaboração premiada do Daniel Gonçalves Filho, a começar por ele. A eleição tá aí. Tem o sobrinho de um aí, que chefiava o esquema. Tem o do frango. Tem o ex-ministro. Tem o que foi suplente da senadora. Tem o que é senador da República. Todo mundo na carne fraca. Todo mundo. Todo mundo na colaboração. Tem que abrir a colaboração. Tem que levantar o sigilo. Não vazou ilegalmente, mas não vazou. Outro dia, a colaboração premiada, não era nem a colaboração, é tentativa de colaboração premiada no caso dos colégios aqui no Paraná, da Operação Quadro Negro. Não virou notícia e não se abriu lá tudo que disse o Fanini? E nós não trouxemos esse caso aqui? E não saudamos a possibilidade de, a partir da informação, conhecermos exatamente com quem estamos lidando? Tá na hora de levantar o sigilo definitivamente da investigação da Operação Carne Fraca. O velho MDB de guerra no estado do Paraná não vai sobrar nem o pó da gaita. Mas não sobra, não é que não sobra a gaita, não sobra o pó da capa da gaita. Esse é o nível da Operação Carne Fraca. E tem gente arrotando a imoralidade. Mas quando abrir, amigão, o olho azul vai... explode ali na esquina. Né, Marcos Souza? Denise, só para registrar para os ouvintes, quem não apareceu nas empreiteiras, no escândalo da Petrobras, pegava dinheiro em outro lado. Como se usa na política o termo mordedor. Quem não mordia a Odebrecht, a Camargo Correia, a OAS, mordia a JBS, mordia a BR Foods, mordia as outras empresas do setor alimentício. Os políticos, eles loteavam a corrupção deles. Você pega de lá, eu pego daqui. E assim vai. Então quem não apareceu na Lava Jato está envolvido em outras operações como a carne fraca, pode esperar para ver. É isso aí. Que levante-se logo o sigilo do colaborador Daniel Gonçalves, que entregou a rapadura inteira. 7h39, 7h39. O momento é do ouvinte na Jovem Pan. Diga lá, Mark. O Fernando Toledo, lá... Não sei se o Fernando Toledo é o sobrenome ou o Fernando é de Toledo, ele colocou tudo junto, mas dizendo que hoje o DNE tá com aquela frase do ministro. Tem aí, Fernandinho? Vamos pegar aqui... Qual me deixa? Do Barroso. Tem aqui. Vamos lá. Pera aí, deixa eu tirar a trilha aqui. Me deixa de fora desse seu mau sentimento. Você é uma pessoa horrível. Você é uma pessoa horrível. O Edson de Ponta Grossa... Não tem a falinha do Agnaldo Timóteo? Acha? Eu não faço média, seus miseráveis. Essa é muito boa. Vai de novo, Fernandinho. Eu não faço média, seus miseráveis. Ele tava... Muito bom dia daí é a clássica. a todos. Muito bom dia
a todos. As nossas vinhetas são sensacionais. Diga lá, Mark. Depois do bom dia da presidenta, o Edson de Ponta Grossa diz que o Gilmar Mendes pode ser indiciado ou cassado, Denê, depois que essas denúncias vierem à tona? Não. O Gilmar Mendes, ele tem vitaliciedade. O magistrado goza de 3 garantias constitucionais. E são garantias, não são privilégios. O magistrado sério, precisa de determinadas garantias para que ele tenha independência quando atua como Estado juiz. Garantia da vitaliciedade, da inamovibilidade e da irredutibilidade de subsídios. Ele é vitalício, ele não pode ser trocado de lugar, daqui para lá, de lá para cá. Imagina se pudesse. Onde estaria o juiz federal Sérgio Moro hoje? Em algum fórum da Justiça Federal no interior do Acre, certamente. Teriam mandado o Sérgio Moro para longe. Sabe tirar da Lava fazer um Jato. parênteses, Denê, e mandar um abraço pro delegado da Lava Jato. Teve um delegado que investigava a corrupção, mandaram ele pro Acre, você sabe da história. Ele foi lá e achou corrupção no Acre, mandaram ele para Curitiba de volta. Daí ele achou a Lava Jato para investigar aqui. É isso aí. E a terceira é a irredutibilidade de subsídios. Não pode mexer no bolso de um magistrado. Como é que poderia cair eventualmente o ministro Gilmar Mendes? Se ele cometesse crime de responsabilidade. Se ele fosse irresponsável do ponto de vista daquilo que determina a Constituição, de violação à própria Constituição e às leis, uma afronta à ideia de responsabilidade na atuação do cargo público, poderia eventualmente derrubar o Gilmar. Mas que também não é o caso. O ministro Gilmar Mendes, ele só abandonou a toga, né? Ele tá mais vestido, ele parece aquele personagem da Praça é Nossa. O que mais, Mark? Deninha, tem o Léo Matsumura, que tá brabo aqui no Facebook, na live, dizendo: parabéns à geração direta e já. Vocês são responsáveis por deixar o Brasil nesse estado, deixar aprovar esse lixo de Constituição Federal que vocês defendem. Calma, Léo. Coitada da Constituição, só nos resta a Constituição. Não confundamos as pessoas que violam a Constituição com a Constituição. A Constituição é luz, ainda que de lamparina, na noite dos desgraçados. Como disse Ulisses Guimarães no discurso de promulgação da Carta da República. Não atribua ao texto constitucional, na minha opinião, né, Léo, nosso ouvinte, não vamos atribuir ao texto da Constituição as mazelas do país. As mazelas do país não nascem na Constituição. As mazelas no país nascem do abuso ao direito constitucional, trazido pela Constituição. As mazelas do país estão nas pessoas que violam o texto constitucional, que violam os princípios mais basilares trazidos pela Carta da República, princípio da dignidade da pessoa humana, o princípio da moralidade, o princípio da legalidade, o princípio da impessoalidade. Só para citar 3 princípios administrativos e o princípio axiológico, o norte ético da nossa Constituição. Então, não vamos entender que a Carta, coitada, é a responsável pelo que virou o país. Os responsáveis são os pilantras, que justamente cospem no texto constitucional. O que mais? Deninha, tem a Majô, que é uma pergunta interessante, até para não ficar dúvidas. Ela pergunta: se o Gilmar tem advogado pelos corruptos, isso não fere a responsabilidade? Mas é importante falar que é o escritório da mulher dele, né? Não é ele pessoalmente. Isso tem diferença. Tem, né? Não tem moralmente, mas legalmente tem. Tem. A responsabilidade, ela é do agente, né? A gente pode buscar a responsabilidade direta do agente. Não há responsabilidade objetiva. Ela é subjetiva, é do sujeito. Então, por mais que o Gilmar Mendes faça o que faça, não tem o que fazer, com o perdão da redundância. O Thiago Nakashima... Última antes do intervalo, porque o Fernandinho tá nervoso. E a discussão ficou séria aqui sobre a Constituição. Acho que nenhum jornal no país faz o que nós fazemos aqui, esse debate sobre a Constituição às 7h40 da manhã. O Thiago Nakashima pergunta se você não acha que está na hora de convocar uma nova Constituinte. Não, claro que não. Obviamente que não. Nenhuma hipótese. O problema do país não é a Constituição. Não é. Pô, Fernandinho.
Eu vou pro intervalo, na volta eu tento falar, se der. Tá se bom. sobrar alguma coisa. Ok. Eu acho que amanhã vocês vão fazer o jornal só vocês dois aqui, se não melhorar. Coincidentemente, amanhã é início da Copa do Mundo, ele vai faltar. Mas o que tem a ver o jogo da Copa na detalhe? Boa, Marcos. Mas Boa, daí já boa. começa Tá a ligado. preparação, né? Sem gritar, hein, Deninha? É. que Cadê teve- aquela vuvuzela? Teve jogo do Grêmio, do Cadê? Palmeiras. Cadê a vuvuzela? Não sei. Tá por aí, vou. A vuvuzela do Guguzinho. do Guguzinho. O Pablo, Que é o Guguzinho. que é o Guguzinho. Cara, o Pablo é de um talento. Os meninos do Boa são muito talentosos, louco. todos eles. A começar pelo Fernandinho, que eu já cansei de elogiar. Obrigado. Mas eles são de um talento. O Pablo, ontem eu vi um trecho do Boa, um deslocamento de carro aí. Mas o Pablo não existe. Não, ele é. Ele se de outro transforma. planeta. Ele é se transforma. Ele é de um talento sensacional. E o Zico, que é o maior imitador do Brasil, mais longe. Ele deu um show no programa do Danilo Gentili. muito legal. Foi muito legal mesmo. O Zico Lamour além de um talento espetacular, ele é um cara do bem, gente boa demais. Outro dia ele gravou um áudio num grupo nosso aqui. Não pode contar no ar, Deninha. Ele imitando o juiz Sérgio Moro falando do É o Marques melhor, Souza. É demais, velho. Mas o Zico, ele ontem, uma hora o Terribas chamou o Zico pra falar da Copa do Mundo, né? Do negócio, e aí como se fosse o Galvão Bueno. E aí chegou uma hora, o Zico tá falando como se fosse o Galvão, daqui a pouco ele larga assim: lá vem a Alemanha! Virou uma vinheta nossa aqui da rádio. Virou uma vinheta entre a gente, né? Qualquer problema, Alemanha, amigo. Alemanha, amigo! Virou. Como é que ele fala? Virou passeio, né? Sei lá. como Virou é. passeio, Virou passeio. Virou passeio, Alemanha! Ai, vai começar a Copa com esse goleirinho, hein? Com esse goleirinho Esse Alisson. goleiro que virou o modelo nas redes sociais é ele, né? Ele é o bonitão lá, dos olhos Virou claros. o muso da Copa. O muso Eu- da Copa. Ai, que medo. O outro goleiro era muso também, o Júlio César. Ah, aquele é o marido da... Marido da loirinha. É, né? Era atriz. muso. Esqueci o nome. Cruzou na área, o Snyder de cabeça, pum, gol. E ele saiu catando borboleta. Espera, vocês acham que eu tô perseguindo o goleiro porque ele é colorado, né? Mas eu vou dizer... Os ouvintes já estão se Pois eu manifestando vou dizer aqui. o seguinte aqui. Eu não fiz um elogio ontem de que o Tafarel foi o maior goleiro que eu vi jogar na Falou. seleção. E qual era o clube do Tafarel? Esporte Clube Internacional. Eu não tô sendo... o gremistão tá reclamando do Alisson. Não, tô reclamando do Alisson porque ele é ruim mesmo. Bom era o Tafarel. Vocês vão lembrar de mim. Bem ele falou. É o Tite Tá e na os live. bruxinhos dele. Tá na live. Tá na live. Clique Mais Notícias. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, o assunto que envolveu o ex-ministro, o ministro gerou uma enorme polêmica aqui que redundou até num debate sobre a Constituição brasileira. E os nossos ouvintes fizeram explodir aqui o WhatsApp com participações. Marcos Souza. Deninha, então, só retomando a última participação, o ouvinte pergunta se não está na hora de convocar uma constituinte. Nós não necessitamos de uma Constituição nova. Nós necessitamos que se cumpra a Constituição atual. O problema do país não está na Constituição. O problema do Brasil está no desrespeito à Constituição. Se a Constituição fosse seguida, estava tudo bem. O que mais, Marcos? Os ouvintes, inclusive, lembraram do Renato Russo, célebre aqui, dizendo que ninguém respeita a Constituição, mas todos acreditam no futuro da nação, que é o que Que eles país é esse? acreditam. O Leandro está indignado. Gilmar é intocável, então? É intocável. Próximo. O final do telefone 1851, o Gapiski, só tem o sobrenome aqui, dizendo que eles usam a Constituição lixo, na opinião dele que temos, que foi produzida por eles para fazer o que quiserem. Mas eu entendo. Mas eles somos nós, né? Nós. Eu entendo a raiva do nosso ouvinte, porque todos nós ficamos muito incomodados com o que acontece no país. Mas repito, e é só a minha opinião, você não precisa concordar comigo. Eu só te peço que reflita e antes de pichar a Constituição, dê uma lida real na Constituição da República. Veja da boa intenção do texto constitucional
de como é a distorção da Constituição que promove o que acontece hoje no país. Eu não vou me filiar àqueles que picham o texto constitucional. A Constituição é perfeita? Não, não é perfeita. Mas ela é uma das poucas garantias que nós, cidadãos, ainda temos, a começar pelo direito de abrir um microfone e descer o sarrafo neles. Neles todos. O que mais, Marco? O Wagner Terres usa aqui o bom humor para encarar a situação. Ele diz que a Glaze tem que pedir mesmo doação, porque haja crédito para celular para o Lula poder pedir votos, né? Tipo aqueles presidiários lá que ligam para as pessoas lá. Gente, aquele áudio da Gleice é uma barbaridade, né? O dinheiro. Final telefone 1578, o Augusto Postiglione, dizendo que Lula presidente só se for da Associação de Detentos da PF. Só isso. Por aí. O Simão Couto, participando aqui do nosso jornal, dizendo que... Esse tem sobrenome, hein? Ele falando que... Mas tá falando mal de você, Denê. Dizendo que você já tá dando o migué, que a voz tá ruim hoje, para assistir a abertura da Copa amanhã. A abertura da Copa é 3 da tarde, não é? Que horas que abre a Copa? Deixa eu ver que horas é. A abertura da Copa. Durante a tarde. Doutor Google responde aqui. A abertura da Copa. Transmissão da Jovem Pan, Fernandinho? Teremos. Pois é. Que horas que abre aqui a Copa? É Copa do Mundo 2018. Notícias da Copa. Enquanto isso, deixa eu registrar a participação aqui. Final telefone 2780, o Cleverson de Almeida Jorge pergunta o seguinte, Danian. A Glaze pedindo dinheiro pro Lula, sabendo que ele não é candidato, não é uma espécie de estelionato? É o mínimo. Mas não é. Eles fazem... É o dinheiro, gente. É o dinheiro. Doa quem quer, né? O Alceu de São José dos Pinhais dizendo que a Glaze perdeu a noção... também tem o ouvinte aqui, o Marcos, dizendo que vai começar uma campanha para arrecadar dinheiro para o Fernandinho Beiramar se candidatar. Se pode, Daniel. Pô, achei que ia ser pra mim. Dá na mesma, né? Na real, dá na mesma coisa. Na mesma coisa. A comparação é uma comparação exagerada, mas é a mesma coisa. Dinheiro para um condenado inelegível pela lei da ficha limpa para fazer campanha, é óbvio que Lula não é candidato. Tão óbvio quanto Fernandinho Beiramar também não é candidato. Então... O João Paulo, nosso ouvinte aqui de Curitiba, diz que ele já fez a doação ao PT quando pagou imposto e este foi desviado para os cofres do partido. Tem o Denian, tem a participação aqui do ouvinte, final telefone 6757, a Josele Ferrani, dizendo que Denian usar o pó de gengibre nos sucos ou chás ou água vai curar a sua garganta inflamada. Dando opções aí. O gengibre é um anti-inflamatório natural. Faz bem, ajuda. Gengibre? Mas é que ele não se cuida. Gengibre é ruim, hein? Pior que criança. Mas gengibre é ruim, não é ruim? Não, é bom. É bom, ajuda em tudo. O gengibre é bom mesmo. O gosto do gengibre. Sim, coloca num chá ali e toma. toma. O gengibre é bom. E fique em silêncio, Daniel. Não converse mais hoje. O Rogério... Fácil. O Rogério Clemense, de São José dos Pinhais, diz que dinheiro na cadeia é cigarro, Daniel. E que ele pode doar alguns maços pro Lula se ele quiser. O Rogério se dispondo aqui a ajudar. Eu achei aqui um portal que diz perguntas e respostas sobre a Copa do Mundo. Logo após o show de abertura, na quinta-feira, Rússia e Arábia Saudita fazem o primeiro jogo do Mundial no estádio Luzhniki, em Moscou. A partida começará ao meio-dia. Não é na hora do jornal. Então não venham me atribuir responsabilidade. Minha voz já tá boa, ó. Amanhã eu vou estar aqui. Vamos ver então, novo. né? Aqui de novo. Nem que seja pra cuspir o pulmão. Mark Souza, uns ouvintes e vamos embora. Daniel, o ouvinte... Muita gente falando aqui da pedido da Glaze. A maioria fala coisas que não dá pra ler no ar, gente. Tem que manter a compostura aí. Não dá pra ler no ar qualquer coisa. Também tem a participação aqui sobre a Constituição ainda. O pessoal brabo com você, Daniel. O pessoal não entendeu. Todo mundo achando que o texto constitucional é ruim e que por isso que o Brasil tá desse jeito. Gente, sério mesmo. Sério mesmo. Você acha que é um pedaço de papel com letrinhas escritas o problema do país? Reflete aí do outro lado do rádio. Você acha que o problema do país é um texto? O texto legal. O texto da Carta da República é o problema do país. Que se nós fizéssemos uma Constituição nova, os nossos problemas seriam resolvidos, é isso?
Nosso problema é um pedaço de papel com letrinha escrita em preto. É isso? Não é. Tá longe disso. Muito longe. Mas eu respeito quem joga pedra na Constituição, porque a Constituição se permite a isso. Somente uma Constituição verdadeiramente democrática, que subeleve o direito à liberdade de expressão, tolera que ela seja massacrada do jeito que é. E esta talvez seja a maior de suas virtudes. Então, uma Constituição que se permite apanhar, como a nossa apanha, e a gente está tendo um exemplo aqui dos nossos ouvintes, é uma Constituição que deve ser respeitada. Menos do que isso, é a gente começar a suprimir direitos fundamentais. Daí, o que já está ruim vai piorar bem mais. Vamos nessa, rapaziada? Denê, só queria puxar a orelha do ouvinte aqui. Você que está criticando no alto da sua arrogância a Constituição, leia ela, né? Não adianta criticar sem ler. Leia ela, nem é tão grande assim. Dá pra ler numa tarde. Você pega ali, folheia e lê. 250 artigos. Daí você consegue criticar. Daí, eu não gosto. Tudo bem, mas você leu. Agora criticar sem ler, não dá, né? E a Constituição, ao contrário das demais leis, claro que ela não é simples, né? Não é um texto, não é um gibi da Turma da Mônica. Não. Mas o texto da Constituição é um texto mais palatável do que o texto de uma lei qualquer. O juridiquês frequenta menos o texto constitucional pela característica da Constituição. A Constituição ela é um texto de natureza político-jurídica. Um texto político-jurídico e não apenas um texto jurídico. Então a gente consegue minimamente entender, quem não é da área do direito, consegue entender o texto constitucional. Não custa a leitura, é uma boa. A começar pelo artigo 60, parágrafo 4º. Acho que todo mundo deveria saber de cor o que pode mexer na Constituição e o que não pode. Para quando você for criticar, você saber se aquilo que você critica pode ou não pode ser alvo de emenda constitucional. Eu lembro, por exemplo, não quero falar mal dele, até porque gosto dele pessoalmente, uma figura das mais bacanas de se conviver. Sabe o Piva do PSOL, Marcos Souza? Eu não conheço ele, eu lembro da musiquinha dele, do jingle. Piva! Que era a música do Raul. Piva! E eu gosto verdadeiramente do Piva, não tô fazendo nenhum tipo de crítica velada. Ao contrário, o Piva, ele é uma pessoa doce. É mesmo. Mas o Piva fazia sua campanha ao Senado propondo a extinção do Senado. Em determinado momento, uma campanha lá atrás. Daí diz, poxa, cláusula pétrea, né? E aí ganhou voto assim, né? Fica feio, né? Mas eu, de certa maneira, entendo o que o Piva estava querendo com aquele recado. Ele estava querendo chamar a atenção para as mazelas do Senado. Mas, enfim, a Constituição que tanto apanha, nem merece. Vamos nessa? Vambora. Vou fazer um sorteio de umas constituições. Boa. Tô falando sério. Traga, Vou pedir para o Senado e para a Câmara Federal mandarem as constituições que são impressas, e elas são impressas lá na gráfica do Senado, com o nosso dinheiro, para mandar para cá umas 30 constituições. Elas são pequenininhas assim. Mandar para cá, vou começar a dar de presente. Sortear não, o ouvinte que pedir na live e no WhatsApp, vem aqui retirar na rádio. E se você não quiser gastar a gasolina ou o busão Inter 2 para vir aqui, pode baixar na internet de graça, que é bem legal. Valeu, Fernandinho. Valeu. Marcos Souza, um abraço. Até amanhã. Tchau, até amanhã. Valeu, gente. Tchau.